Bom, eu vou começar, obviamente, agradecendo também o convite. É sempre um prazer enorme estar aqui. Aqui, para mim, é uma espécie de uma casa, assim, um lugar que toda vez que eu venho, eu me sinto tão à vontade. É um lugar que é um lugar, de fato, muito especial na minha história. Talvez as pessoas falam, obviamente, a Mingos é conhecida como uma escola de dança, mas eu acho que é uma escola também de cenografia, é uma escola de iluminação, é uma escola de figurino, porque né, muitas pessoas passaram por aqui tendo, né, a experiência prática e, né, de processos, tanto processo criativo como de montagem também. E no meu caso, especificamente, eu posso falar com certeza que para mim foi uma das principais escolas que eu já tive. Eu estou, como o João falou, eu estou colaborando com amigos há mais de 20 anos. Então, quando eu sinto que eu vejo esses cartazes todos aqui, assim, né, daquela, né, a Juliana, uma querida, uma amiga, nossa, uma amiga do coração, vendo ela aqui também, mas eu olhando aqui os cartazes, né, vou vendo tantas lembranças aqui, assim, né, teve Pópio, ver Patri, ver, né, a Bienal, a primeira Bienal, a Bienal de Lyon, que a gente foi, que eu fui com eles. Então, tem muitas histórias aqui, histórias compartilhadas, histórias que foram, para mim, muito marcantes. E não só as histórias, mas também a própria a experiência mesmo, o aprendizado, né, com lidar, né, com essa profissão, que é uma profissão tão desconhecida, né, que é a cenografia. As pessoas perguntam, você faz o quê? Quando eu falo que sou cenógrafo, muita gente fala que eu falo que eu sou cenógrafo, olha que interessante, trabalho com oceanos, entende que eu sou cenógrafo. Tem gente que não tem ideia do que é. Na época que a gente, né, muitas vezes quando eu viajava com companhia, ou também com outros, né, com outros trabalhos, com outras companhias também, as pessoas da minha família não entendiam muito bem o que eu ficava fazendo lá fora, viajando, que coisa esquisita. E é uma profissão, de fato, desconhecida para muita gente, né? Então, é interessante abrir também, né, assim, esse bate-papo, no sentido de dar visibilidade ao que significa cenografia. Né? Acho que a importância também desses trabalhos todos que estão envolvidos, né, nos bastidores do espetáculo, porque as pessoas têm, né, assim, realmente focam o entendimento do espetáculo muito focado no performer, quem está ali em cena e tal, mas assim, tem muita coisa acontecendo também nos bastidores e no processo criativo, tem muita gente envolvida. Então é um processo bastante complexo, mas ao mesmo tempo é muito fascinante. E eu vou explicar um pouquinho melhor por que a Mingos é uma grande escola, no meu caso especificamente, mas antes eu acho que talvez eu vou falar um pouquinho assim, também como é que eu cheguei na cenografia, uma coisa porque hoje em dia nós temos já alguns cursos, né, ligados a essa área, não são cursos formais, são cursos de formação livre, mas existem, né, o Galpão Auxilioso, por exemplo, tem um curso de um ano ou dois, nós temos, aqui, volta e meia, tem workshops, oficinas que acontecem ligados, e na UFMG, onde eu também acabei, eu vou contar isso, acabei migrando também para a vida acadêmica, eu sou professor também dessa área hoje na Universidade Federal de Minas Gerais, na Escola de Belas Artes. Então, existe essa linha de pesquisa implementada, né? Eu sou dos responsáveis por isso, inclusive. Então, hoje em dia, sim, já se pode, quer dizer, no meu caso, eu cursei arquitetura. Eu sou arquiteto de formação, faço como adjunto, inclusive. E quando eu me formei, na época, eu sempre gostei de teatro, assim, desde criança, eu gostava de teatro, gostava de arquitetura também, mas eram coisas muito, eram gostos que não combinavam, né? Digamos que para mim eles andavam em paralelo. E aí eu me formei, comecei a trabalhar com arquitetura mesmo. Depois de alguns anos, eu tive uma oportunidade, aí que surgiu uma oportunidade de trabalhar com cenografia, foi uma primeira vez que isso me ocorreu, assim. Eu conheci o pessoal do primeiro ato, que é um grupo de dança aqui de Belo Horizonte também, e eles estavam construindo um espetáculo, o cenógrafo deles estava viajando, ele estava passando o peito fora, e aí o diretor, o coreógrafo, né, na verdade, daquele espetáculo, a gente estava muito próximo, trocando ideias e tal, aí ele pensou que de repente poderia, por ser arquiteto, viabilizar um pouco as ideias que ele tinha na cabeça. Eu falei, né, pode ser. Acabou que aí a Sueli Machado, ela resolveu então falar, quem sabe se não assume a cenografia, convidou uma artista plástica também que eu tinha feito cenário, e nós dois fomos e enfrentamos essa tarefa de fazer um cenário, só que acabou que a ideia saiu completamente diferente
da proposta original que estava na cabeça do coreógrafo, a gente realmente foi propondo uma outra coisa. E aquela experiência foi para mim reveladora. Eu falei, poxa, eu acho que eu descobri aqui, porque eu gostava de teatro, gostava de tal, eu gostava de arquitetura também, né, criar espaços e tal, e de repente a cenografia se revelou um encontro desses dois gostos meus, assim, e eu adorei aquela experiência. E foi quase uma coisa que a gente, cara, eu falei, agora eu descobri o que eu quero realmente fazer. Então, durante muitos anos, eu fui fazendo cenografia aos poucos, em paralelo com o meu escritório de arquitetura. Eu continuava exercendo arquitetura normal, né, arquitetura tradicional, digamos assim, convencional, né, projetando desde reforma de banheiro de tia até hospital. A arquitetura também é uma coisa muito ampla, né? E fazia cenários também. E a Mimos foi no comecinho também, né? Quer dizer, isso foi o primeiro esse cenário que eu fiz o primeiro ato foi em 98, Amigos foi 2001, quer dizer, 2, 3 anos depois, já estava eu aqui, né, e conheci Baby, né, a Baby tinha visto esse espetáculo e tal, a Jaque, né, a Jaqueline Castro, também fez a ponte, que é né, uma pessoa também muito querida, e cá estou desde então. Amigos tinha feito um espetáculo Bagagem, um espetáculo que foi também um sucesso muito grande, mas que não tinha exatamente uma cenografia. Assim, né? Então, no espetáculo seguinte, que foi Esse Alguém Sabe Quem, eles quiseram investir, vão fazer então um espetáculo agora né, que já tinha tido esse espetáculo longo, que era uma coisa que tinha, não é só uma apresentação de números, mas tinha uma dramaturgia, uma sequência e tudo. E aí, dessa vez, o João Mário, então, e a Baby, eles resolveram investir também nessa parte visual, na cenografia, eu entrei. E aí, eu já tinha no currículo alguns cenários, eu estava começando ainda a carreira nessa área, mas logo depois, esse espetáculo ele foi selecionado para a Bienal de Lyon, em 2002. Isso, e aí o João Mário, então, falou, de repente, convidou, quem sabe você não acompanha a gente para poder, né, na montagem lá e tal, e a gente ficou, inclusive, um tempo grande, se eu não me engano, a gente, inclusive, foi desde a abertura do Bienal até o final, praticamente ficou quase que a Bienal inteira, um tempo grande, e eu, claro, topei, e ali, então, começou também uma história que eu acho muito importante, é justamente assim, essa parceria, porque normalmente a cenografia, a gente, né, participa do processo de concepção do espetáculo, do trabalho. No caso de teatro, você lê um texto, enfim, né, vai se envolvendo, vai vendo os ensaios, vai entendendo. E no caso de dança, que não tem texto, mesmo espetáculo de teatro que não tem texto, né, você vai acompanhando e vai vendo evoluir, a evolução de uma dramaturgia, do que seja, né, e propondo, né, coisas que podem colaborar com aquilo, né, um processo realmente muito colaborativo. Até que tem ocasiões, por exemplo, às vezes, no caso de teatro, acontece muitas vezes, das pessoas, deles ensaiarem, estarem com o espetáculo mais ou menos pronto, aí no final, quando está mais ou menos pronto, vai chamar o cenógrafo para ambientar. Antigamente, muito antigamente era assim, era mais comum era isso. Mas no teatro contemporâneo isso é menos comum, até porque muitas vezes o próprio texto é construído ao longo, então aí a própria cenografia pode influenciar. Mas tem de tudo, assim, tem pessoas que chegam para mim e vão né, pedem, às vezes, uma colaboração mais no início do processo, tem pessoas que preferem que a gente entre mais no meio, mais no final do processo, então isso é muito variado. No caso aqui da Mimos, a gente acabou tendo uma sintonia tão grande que todos os espetáculos eu acabei entrando desde o começo do processo, assim, né, para conversar sobre né, até o próprio tema, muitas vezes eu me lembro assim, de situações aqui que a gente discutiu, eu lembro, né, conjuntamente o tema mesmo do que seria, né? Muitas vezes o Jomar já tinha coisa por outra, mas já teve situações assim, a gente no final, todo mundo colaborativamente, debatendo até a própria temática, até afinando o que seria. Então, quer dizer, realmente né, um tipo de parceria que desde o começo, a cenografia entra debatendo junto, né, e propondo, e pensando junto. Então, é uma escola completa também, não só por isso, mas também pelo fato de eu ter acompanhado muitas montagens, isso é um diferencial, porque, como eu estava dizendo, normalmente a cenografia eu faço, entrego na estreia, e aí depois talvez uma segunda montagem, a gente acompanha e depois pronto, acabou a entrega para a companhia. A própria companhia, não estou dizendo de modo geral, não estou falando da Mimo especificamente agora não. A companhia tem o seu corpo técnico, deveria ter pelo menos, e aí a pessoa, alguém que vai aprender a montar aquele cenário, então as pessoas, né, aprendem, e dali o espetáculo ele tem a vida própria, ele vai tendo temporadas e tal, e o cenógrafo não mais acompanha. Isso é o padrão, né, que acontece normalmente.
Aqui também acontece assim, com o diferencial que muitas vezes eu participei das montagens também, né? Assim, principalmente no exterior, mas muitas vezes aqui no Brasil também. Você falou dezenas de viagens que eu fiz com amigos, né? Dezenas de teatros que eu ajudei a montar, né? Em vários países. E isso foi um diferencial na minha experiência, porque isso não é comum que o cenógrafo faça. O cenógrafo, realmente, como eu falei com vocês, não viaja, entregou e tal. Então, eu mesmo ia vendo os problemas que a cenografia tinha que enfrentar de montagem, a parte técnica, né? Como é que detalhes específicos, não, poxa, isso aqui tem que ajustar. Eram coisas que eu mesmo enfrentava esses desafios. Fui entendendo muito bem como é que funciona a caixa cênica, né, do teatro, as varas e tal, tendo a própria experiência, né, às vezes até de subir escada, montar com a mão na massa mesmo, muitas vezes. Né? Era mais meu trabalho mais de coordenação, mas muitas vezes a gente colocava a mão na massa. E aí, e fora a experiência também de você estar acompanhando uma turnê, né, tem histórias, assim, a gente pode escrever um livro, né? Porque tem histórias, 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 né? Os laços que se criam, eu acho, né? Porque é muito forte também, né? Eu acho que o teatro, a dança, as artes performativas, assim, elas têm né, criam tipo, elos, assim, as pessoas estão em sala de ensaio, estão ali todo dia, né? É um trabalho que ele tem esse espírito coletivo, né? Diferentemente, por exemplo, né, de um escritor que vai escrever uma atividade solitária, de um pintor. As artes cênicas não, a gente realmente é uma construção coletiva, mesmo que seja até uma pessoa com solo em cena, mas você tem todo um trabalho, tem alguém sempre olhando, dirigindo, muito raramente, pode até acontecer, acho que tem, sim, claro, trabalhos que realmente têm uma característica, tem uma criação solo, solo, solo. Mas é 99,9% vai ter sempre alguém ajudando, ou muitas pessoas ajudando, normalmente são muitas pessoas ajudando. Então, isso, você tem uma convivência, né, em sala de ensaio, e depois em turnê, isso gera um tipo de laço muito especial. Né? Você cria, né, realmente ali com aquele grupo, né, uma intimidade, né, um tipo de conhecimento que é muito diferente, né? E aí vai desenvolvendo assim, por exemplo, né, a Baby é uma figura que é, a gente se conheceu assim, logo nesse primeiro trabalho. Eu me lembro que a Baby, ela tinha uma característica de conversar muito pelo telefone naquela época, de 2001, né? Assim, nem tinha, era telefone, acho que devia ter o celular também, né? Mas o fato é que e a gente se encontrava pouco. A Baby ligava, aí eu tinha as minhas sócias no escritório de arquitetura, que falavam, gente, ninguém, todas que vinham para cá, durante o processo, ninguém nunca via a Baby, só pelo telefone. Aí tinha gente que achava que a Baby era mais ou menos aquele personagem, assim, tipo, das panteras, tinha pessoa que só tinha pelo telefone, que não tinha. Eu falei, gente, mas não, eu já vi a Baby, existe sim. E aí, e aí depois, aí logo depois, né, a gente não só eu via Baby, às vezes a gente começou a se encontrar, como também a gente se adorou, eu e Baby, a gente, nas viagens que a gente fazia, né, a gente ia tomar o nosso shopping, tinha sempre né, a gente criou um laço assim tão gostoso. E isso foi muito importante, porque nos processos criativos também a gente tinha, pelo fato de ter um bom trânsito, né, uma boa conversa, a gente tinha, às vezes batia paporas, falava de... Então, nos processos criativos também a gente tinha muitas trocas, né, que a coisa derivava, às vezes e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né, como é que as coisas aconteciam muito colaborativamente também, né, assim, entre figurino e cenário, porque isso são áreas, né, muito interligadas. Mas então a gente tinha esse laço muito gostoso, eu acompanhei como um todo, e ao longo desses anos todos, foram, não sabe de cor, aqui, uns 8 ou 9 espetáculos, né, jogando esse período que eu trabalho com vocês. Às vezes saltava um ano, às vezes assim, eram situações, eu lembro de a gente ensaiando, por exemplo, estava às vezes em turnê com um espetáculo, sei lá, na França, e já ensaiando o próximo, tinha horário livre, e eu aproveitei, né, e tudo também, um fluxo criativo muito grande, de repente você está lá, você vai ver um museu, uma dica tal coisa, você vê exposição tal, você vê um espetáculo tal, né, porque em festivais também você tem aquela oportunidade de ver muita coisa. Então, essa convivência também de eu ter não só, de eu trabalhar não só criando, né, a cenografia, mas também ter tido a oportunidade de viajar também com amigos, como eu viajei muito, isso foi muito rico em vários aspectos, não só como eu falei com vocês, de eu aprender a parte técnica para um outro lado, que não sei, que o cenógrafo normalmente não aprende, não lida com isso, que são as montagens, mas também no fluxo criativo nosso era muito interessante. Porque a gente tinha essa convivência, a gente via as referências que às vezes as pessoas passavam uns para os outros também, né? Trocava, viver tal espetáculo tal e tal. Então, isso
era um processo de retroalimentação, que a gente mesmo se alimentava, passava referências e dicas e coisas. Então foi muito legal, assim, né? A gente, essa afinação de uma convivência que funcionava muito bem. Funcionava e funciona, né? Hoje eu estou dizendo que funcionava porque acho que essa pandemia deu uma quebrada geral, né? Então a gente está até hoje se recuperando, se reentendendo, né? Mas e também depois que eu assumi na UFMG, eu acho que ficou um pouco mais difícil para conseguir viajar, né? Porque eu tenho dedicação exclusiva lá, então a agenda mudou. Porque quando eu tinha o meu escritório de arquitetura e trabalhava com cenografia, as coisas, eu tinha um domínio maior, uma autonomia para conseguir montar a minha agenda. Agora, depois que eu entrei para a universidade, eu tenho já, né, assim, os compromissos, eles são mais fixos, determinados por uma agenda da própria universidade. Então, isso aí, acabei deixando de viajar com amigos, mas o que foi uma pena, mas enfim, né, faz parte. Mas durante muitos anos a gente tinha essa convivência, né, muito intensa e tal. Bom, mas enfim, eu acho que eu posso até comentar algumas histórias, algumas coisas sobre algumas curiosidades dos processos nossos, mas eu queria falar um pouquinho também, voltando um pouquinho sobre a cenografia, né, dizendo que é interessante pensar também assim, porque eu nunca, na verdade, eu nunca pensei em ser cenógrafo, foi uma coisa que eu descobri, como eu falei com vocês, por acaso, depois que eu tinha me formado até porque eu nem sabia que essa profissão existia, e muito menos, nem pensava que eu ia ser professor. As coisas foram acontecendo, foram desviando, assim, eu me pergunto o que você faz, eu fico, por incrível que pareça, eu fico até em dúvida na hora de responder, porque a minha base hoje realmente é a universidade, né? Assim, tenho dedicação exclusiva, mas eu leciono, né? E a minha linha de pesquisa, a minha área de pesquisa é a cenografia. E atuo na prática também como cenógrafo. Então, eu sou cenógrafo também. Mas o meu background também é na arquitetura, né? Então, acho que eu nem falo mais que eu sou arquiteto. Mas é importante também, eu acho, né, falar um pouquinho sobre esse lado acadêmico, porque eu acho que é uma coisa que é uma curiosidade, é bom também que as pessoas saibam que isso também está se tornando um objeto de estudo, né? Essa cenografia está também, ela está se consolidando com um campo de conhecimento específico, justamente porque ela não tem, as bases teóricas da cenografia e a própria lógica, digamos, né, da prática da cenografia, é uma outra lógica diferente da arquitetura, né? São coisas completamente diferentes. Ao mesmo tempo, também não é artes plásticas, ao mesmo tempo, também não é, assim, é um outro lugar, né? É realmente um lugar meio de fronteira mesmo, né? Nós estamos lidando com artes visuais, lidando com criação de espaço, mas lidando também com dramaturgia, lidando com, né, esse campo de fronteira entre, né, as artes cênicas, as artes visuais, né, a arquitetura, né, a cenografia, ela pega um pouco disso tudo. É evidente que para a minha formação como arquiteto me instrumentalizou bem para a prática da cenografia, na medida em que eu, né, aprendi a, né, fazer pela arquitetura, né, o design de espaço, digamos assim. Então, as ferramentas de projetar eu dominei através da arquitetura, né? Inclusive, não só o desenho, né, como também os softwares hoje em dia, né? São coisas que eu aprendi pela arquitetura e foi assim que eh, eu me desenvolvi na cenografia. Mas a lógica da cenografia é muito diferente, o outro tempo é muito diferente. Você entender o que significa, né? Como se chega nesse resultado, como se propõe uma coisa, né? De onde sai, né? Assim, tudo são processos de criação muito diferentes. E, quer dizer, por exemplo, a cenografia tem uma coisa, ela tem que ser transportada, né? A gente projeta coisas que vão ser montadas, desmontadas e vão ser remontadas e depois desmontadas. Então, tudo isso você tem que levar em consideração. Tem um aspecto técnico que é muito específico, né? Como é que monta, como é que desmonta, e a carga, como é que transporta, vai ficar pesado? Qual que é a dimensão certa para transportar as coisas? Né? Então, tudo isso a gente vai tendo que aprender a fazer pela prática mesmo. Não havia que me ensinasse nada disso. E a própria questão também teórica, conceitual, né? E aí, na universidade, a gente está hoje tendo a cenografia como campo de pesquisa. Eu, é, eu iniciei, assim, eu comecei a fazer um mestrado já em 2000 e alguma coisa, 2005, por aí assim, por um desejo de voltar a estudar, que eu sempre gostei de estudar, e fiz o mestrado mestrado em artes na Escola de Belas Artes, focando em cenografia, mas não tinha ninguém que me orientasse, que soubesse isso. Eu foquei em cenografia, inclusive eu fiz um estudo comparativo entre a cenografia teatral e a cinematográfica, através daquele filme Dogville, não sei se vocês já assistiram, que é um filme que tem
aquilo me impulsionou, me gerou, opa, interessante, isso é um problema de pesquisa interessante. E aí eu iniciei um pouquinho o pensamento acadêmico, né, construindo já digamos, né, né, uma bagagem teórica também em relação à cenografia, entendendo que ela também é um campo de pesquisa. Depois eu fiz, bom, aí logo depois que eu defendi o mestrado, apareceu uma vaga na UFMG para essa área. Quer dizer, a UFMG já estava entendendo que cenografia, porque eles precisavam de alguém específico dessa área. Mas como na época, isso foi 2008, como naquela época tinham poucos doutores na área, porque hoje em dia a UFMG ela vai abrir basicamente concurso para doutor. Eles abriram para mestre, a gente acabou de defender, e aí foi até bastante concorrido, mesmo assim teve gente do Brasil inteiro e tal. Eu falei, gente, como tem cenógrafo, né? Produtor do nada, mas tinham 14 pessoas, e aí eu mergulhei, vi a oportunidade, mergulhei, e ali foi um divisor de águas, porque eu tive, no que eu entrei para o UFMG, eu tive que deixar meu escritório, eu não podia mais, por ter dedicação exclusiva, foi uma escolha. Eu largava a arquitetura, né, e para o UFMG eu não assumi. Inclusive, foi até engraçado, porque eu gosto tanto da prática e eu não me via como um acadêmico, assim. Eu me lembro que eu estava comemorando a concurso que tinha passado e tal, isso foi tipo uma quarta-feira à tarde, com os meus sócios lá do meu escritório, a gente estava tomando uma cerveja, de repente caiu uma ficha, assim, gente, mas será que eu vou virar acadêmico? Não vou mais poder. Não, porque aí uma colega minha falou, não, vai ser dedicação exclusiva e tal. Aí eu lá já tinha tomado um tanto de cerveja, disse, não vou assumir essa porcaria, eu não quero isso não. Para que eu vou entrar e vou largar a mão, né, de fazer uma prática, né, fazer o que eu mais gosto, que era justamente, né, já estava totalmente assim, envolvido com essa delícia que é, de fato, o palco, fazer as coisas acontecerem e tal. E eu acho que tinha entendido que eu não poderia mais fazer essa prática. E daí depois, não é assim não, você pode fazer sim e tal, você não pode ter vindo. Aí me explicaram as diferenças e tudo mais, e eu acalmei, assumi. E foi maravilhoso também, né? Assim, eu acho que hoje eu tenho essa foi uma escolha excelente, uma possibilidade, eu acho uma oportunidade que apareceu para mim maravilhosa, porque eu consigo hoje dedicar integralmente à cenografia, seja do ponto de vista teórico, seja pela prática, né? Assim, eu larguei a arquitetura e mergulhei de fato nisso. Aí, logo depois eu entrei, aí fui fazer o doutorado fora, fiz no Rio, fiz uma parte em Nova York também, fiquei 4 anos fora, voltei, e aí agora estou na pós-graduação, abrindo a linha de pesquisa, né? Somos eu e mais 2 professores da UFMG que estudam né? que pesquisam cenografia, o Cristiano Cesarino da arquitetura e a Teresa Cruz do Teu. Ela deveria que é Teresa, mas acho que não deu. E somos parceiros também, a gente faz vários trabalhos juntos, o Cristiano, inclusive eu convidei para assinar um trabalho aqui da Amigos, que foi o Pretérito, né? Não foi o Pretérito, não. Foi o Pretérito, foi o Âmago, foi o último, foi o Âmago. E, enfim, né? Então a gente tem esse funcionamento muito legal ali. E por incrível que pareça, é até interessante pensar que o meu problema, eu lembro quando eu fui fazer o projeto de doutorado, muito do meu projeto veio justamente da minha experiência com amigos. Tudo, basicamente toda a questão sai, né? Porque o que eu discuti teoricamente? A tese ela se chama o espaço ensina teatralidade e performatividade na cenografia contemporânea. Eu discuto a cenografia como um agente performativo. E as pessoas falam assim, eu já vi muita crítica dizendo assim, nossa, o cenário é quase um performer, é quase um personagem. Você já deve ter lido alguma coisa assim, né? Críticas ou pessoas falando coisas assim de cenário e tal. Mas eu falei, mas o que é? Como assim cenário performa? O que significa isso do ponto de vista teórico? O que é performar? Como é que a gente pode afirmar que o cenário performa? De verdade mesmo? Teórica, fala assim, é correto? Seria performa? Uma pergunta que eu fiz para mim mesmo. E eu fui descobrindo que não havia pesquisa exatamente que abordasse a cenografia do ponto de vista da performatividade, que é um conceito bastante complexo, e né, o que é performar. E aí eu fui correr atrás disso, né? Fui responder essa pergunta. A gente pode falar que as coisas performam? Como é que as coisas performam? A cadeira performa? Né? E aí fui eu investigar isso e comprovar que sim, que as coisas performam. Um trabalho muito legal, mas sai justamente muito da minha prática com amigos, justamente porque a nossa o nosso tipo de a forma de trabalhar, ela sempre teve, né, esse entendimento que de alguma maneira a cenografia interage com a cena, né, ou interage com a cena. E isso foi desde sempre, né? Então tem uma relação, por exemplo, a ponto de que muitos espetáculos você tem situações ou tem elementos que eles
um pouco fundamentais, por exemplo, o Biombo de Camissões. Vocês conhecem o espetáculo também? Talvez conheçam, né? Ele é um elemento que ele interage com a coreografia de uma maneira muito, né? Eu lembrei também esse elemento, ele dói um pouco o coração quando eu lembro dele, porque ele me causa um pouco de arrepio, mas por conta de uma experiência que a gente teve. Mas também é um outro elemento que é aquela plataforma de luz do Enter, né? É um elemento também que participa muito da coreografia. Quer dizer, a coreografia ela é construída muito contando com aquele elemento, com aquele dispositivo, né? Então, eu até chamo de dispositivo, né? A gente cria dispositivos que são apropriados pela encenação e eles vão se transformando em cenografia na medida em que a encenação ela vai se desenhando, vai se apropriando daquilo, vai entendendo o funcionamento daquilo, até chegar no funcionamento e até chegar com o público. Aí sim, a gente pode falar que a gente tem uma cenografia pronta quando chega com o público, mas depois que a encenação se apropria disso. Eu falo encenação, eu falo o conjunto, né? O diretor com o elenco, né? Chamando genericamente aqui, no caso, né? Na dança tem um coreógrafo também. Então, são dispositivos que a gente propõe, né? E esse agente propõe, não é necessariamente só o cenógrafo, né? Às vezes é o cenógrafo, o diretor, vai trocando ideia, né? São cabeças que estão pensando a cenografia conjuntamente, né? Eu e o Jomar, a gente tem essa relação, como eu falei com vocês, uma relação muito próxima, uma relação de muito diálogo, que é muito fluida, né? A nossa relação. Então, é muito legal a gente pensar assim, né? Que às vezes ele dá uma ideia, troca apoio, todo mundo solta uma coisa. Na Baby também tinha muita. Então, muitas coisas saem, a gente vai palpitando, né? Ali vão surgindo, né? Possibilidades, e ele de repente até que chega assim no ponto, não, vamos fazer aqui um protótipo, vamos fazer, então já simular esse dispositivo, o que seria ele, né? E assim a coisa vai evoluindo, 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 vai se experimentando como é que isso funcionaria com a coreografia, e até que chega de fato, né, no elemento pronto, concreto, já, né, experimentado, e aí o potencial que a coisa tem também, que às vezes a gente bola uma coisa, chega lá, os meninos começam a experimentar, e bem, não funcionou daquele jeito, mas funcionou de outro, né? Então é um processo que ele é de experimentação, mas é uma experimentação conjunta, né? Várias cabeças né, e vários corpos ali interagindo com o elemento, né? E assim a coisa vai se transformando aos poucos numa cenografia, né? Então, essa minha questão teórica, ela vem fundamentalmente dessa prática, né, desse entendimento que a cenografia está, de fato, ali junto com os atores, propondo ações, propondo movimentos, propondo significados conjuntamente, né, não são elementos, quer dizer, tanto o elemento humano quanto o elemento não humano, eles têm uma interação, eles têm conjuntamente uma proposição de significados. Fundamentalmente, a gente chega um pouco nesse entendimento, né, Paty? Mas é um entendimento que ele vem muito justamente dessa experiência prática que a Mimos me deu, né? E depois a tese virou um livro enfim, e aí eu tenho esse lado acadêmico, que é uma coisa que na realidade me alimenta muito, né? São coisas que a gente vai, a gente você entender, abrir um pouco, assim, jogar luz, digamos assim, né, do ponto de vista teórico, sobre coisas que você experimenta muito pela prática, né? Então tem essa dobradinha, assim, que é muito interessante. Bom, mas aí talvez a gente pode, né, se a gente quiser falar um pouquinho de alguns processos nossos, assim, olha, o que eu acho interessante é que a gente experimentou coisas muito diferentes. A cenografia tem outra coisa que eu acho muito gostosa também, que é o fato de você experimentar materiais ou coisas que ninguém nunca experimentou. Você desloca o material do seu uso cotidiano e coloca aqui, experimenta aquilo de outro jeito. Então, por exemplo, tem né, eu vou falar de Darimos e de outros também, né? Mas tem cenário que eu já fiz, por exemplo, que foi com telha, todo de telha. Então aí você chega na loja, vai comprar telha, o cara, você vai pregar na coma, então, não, meu amigo, não vou pregar, vai virar uma outra coisa. Aí, quando vai comprar um material que, normalmente é isso, eu compro um material que ele vai ser usado totalmente, de um modo totalmente diferente do que ele é convencionalmente usado. E é isso, e às vezes, como as dimensões são grandes, às vezes você vai comprar muita coisa daquilo, né? Muita lona, muita coisa. Enfim, isso é interessante pensar. Por papel de parede que eu usei no ano passado, aí o cara foi me ensinar como é que é. Não vai ser em parede, não vai ser em outra coisa. Tudo que você faz em cenografia acaba que ele é usado de outro jeito. Né? E você experimenta mesmo, assim, né? Às vezes um tipo de coisas que não... vai vendo como é que é a reação daquele material, né, em cena, como é que aquilo vai reagir com a luz,
né, o efeito que ele vai dar, né, tem uma materialidade que ela tem que ser experimentada, né, a gente tem que fazer testes às vezes, por exemplo, eu me lembro, vocês viram Dolores? Dolores ele tem aqueles elásticos, né? Isso o Jomar, essa ideia veio do Jomar. Um dia ele falou, se a gente fizer, foi você que trouxe a música dos elásticos, que são umas linhas fininhas que ficam na frente. E aí eu falei, olha, que interessante. Aí a gente foi experimentou. Eu lembro que a gente fez um protótipo pequenininho, aí colocando, porque assim, havia uma dúvida se vai ou não vai funcionar aqui. Será que nós vamos conseguir enxergar? Porque essa ideia era colocar, quem não viu, o seguinte, a ideia era a gente colocar uma tela, assim, um grande plano de elásticos. Que elásticos? São fininhos, assim, uma linhazinha preta, aquele elástico roliço, né? A cada um dedo, a cada um centímetro, tinha um costurado numa barra aqui embaixo, 7 metros de altura lá no alto. Né? Aí você formava várias linhas pequenininhas. Só que, colocando a distância, aquilo fica meio transparente, você consegue enxergar o que está atrás. Né? Mas é uma dúvida se ia funcionar, se não ia. Como é que eu vou saber se vai tampar, se não vai? A gente tinha que testar. Aí nós fizemos um protótipo, aí testando. Aí a gente foi para Curitiba numa montagem. Aí lá em Curitiba a gente pôs no teatro para ver a distância do palco se funcionava. Né? E aí funcionou super bem. Mas até que você constrói, às vezes, pode ser que não. Um exemplo também que eu lembro um drama também, vai não vai funcionar. Foi do lado esquerdo de quem sobe. Alguém, não sei se vocês já viram. Ele é um cenário branco que tem ele é de isopor, né, que tem as pedras, ele tem uma textura de pedra portuguesa, né, tendo essa. Aliás, a ideia é um pouco essa. Tem todo um conceito por trás também disso, mas tinha uma proposta de que as pessoas se encostassem na parede do fundo e essa parede afundaria, quer dizer, porque como imagina várias pedrinhas assim, então se você coloca a mão, tipo, e foi um brinquedo que o Jomar tem esse brinquedo na minha sala até hoje, Jomar. O Jomar me emprestou um brinquedo e falou, é isso que eu estou falando com você, são coisas que saem, ideias que vão, né, surgindo, assim, um dá uma ideia de alguma coisa, o Jomar falou, isso aqui dá um caldo, né, me emprestou o brinquedo um dia, aí falou, fiquei lá, aquele brinquedinho que tem uns preguinhos, você põe a mão, forma, né, fica o formato da mão, põe o rosto, e aí eu falei, olha, interessante, talvez a gente faça alguma coisa com isso aqui. E estava no processo, não, isso aí foi você me emprestou na época de Carne e Sonho. Ele foi render exatamente. Eu falei, olha, isso aqui não deu para ficar disso, não, mas ficou lá guardado a ideia. Tem um caderninho de ideias, né, que a gente anota também. E aí, quando foi nesse lá do lado esquerdo, que a gente chegou na coisa das pedras portuguesas e tal, aí eu pensei, de repente, as pedras elas podem afundar, né? Então, a gente construiu aquilo gigante. Na ponta de cada palito daquele, né, tinha uma massazinha, tinha uma pedra fincada, um formato de pedra fincada, e você tinha a pessoa, de fato, de maneira que a pessoa encostava e afundava. Eu estou até sendo difícil, talvez, explicando assim, mas não sei se estou conseguindo imaginar a coisa. E aí também fizemos um protótipo, montamos aqui na Minos, um quadro só desse. Eu joguei uma luz e tal, porque eu pensei, bom, na minha cabeça aqui dá para ver, colocando uma luz. Aí o iluminador na época, isso aí não vai dar para ver, não. Nem vai dar, não. Porque isso aí não, nem adianta, porque assim, né? Porque tem isso, tem a coisa da distância, tem né, assim, a coisa da luz, são efeitos que a gente imagina que vão dar certo, mas você tem que experimentar, às vezes não dá. Né? E aí eu falei, nossa, meu Deus, não, eu falei, não vai sim. Aí quando foi uma hora, nós colocamos uma luz bilateral, falei, não, vai dar, e manda construir. Né? Você imagina, não sei quantos mil reais foi aquilo. Aí construiu aquela parede gigante, né, no palco, sem ter a certeza se ia, se não ia funcionar. Apesar de que na minha no fundinho eu achei que ia e de fato funcionou. E aí vai testar a luz em cima daquilo tudo. Né? Quais são as possibilidades de eliminar aquele negócio todo, até que descobre aquilo. Então tem todo, eu estou falando da cenografia, mas tem todo né, um trabalho né, de iluminação também em cima, que é todo um trabalho de pesquisa, né? E aí esse casamento que só as artes cênicas têm, né, que é o troço que realmente, né, entre a cena, né, a encenação, né, o elemento, a luz, o figurino, como o Gilmar está falando, são essas várias vozes, né, elas fazem um coro ali, né, essa voz, tem essa teoria da coisa polifônica, de fato é mesmo. Então, eu lembro que esse espetáculo foi um espetáculo que a gente viu, o Gilmar teve um dia que ele virou e falou assim, eu já tive uns fracassos mesmo na carreira da gente, não sei que isso vai ser um fracasso o dia disso. O dia que saiu lá do teatro, com aquela luz estava horrorosa a luz.
E ela, acho que no dia seguinte, no outro dia, você escreve, e aí nós falamos, não é possível. Aí foi, melhorou a luz ali, depois melhorou, e depois chegou tudo. E a ponto de depois saiu uma crítica do New York Times, um tempo depois, falando do espetáculo. Tá? A gente, isso foi um espetáculo que a gente estreou toda. A coisa ela vai acontecendo, você tem que ter um tempinho para descobrir de fato, né, azeitar, né? E ficou lindo, depois ficou lindo. E o espetáculo teve uma repercussão enorme, ganhou um prêmio, né, com esse cenário também, nem lembro, mas eu sei que deu super certo, mas até que a gente tenha essa garantia que a coisa funcionou mesmo, tem várias etapas e uma delas é essa, da experimentação da coisa, da sua concretude ali, né, você lidar com aquela coisa, com aquela matéria pronta, né, como é que aquilo vai reagir, né? Às vezes tem coisas que, por exemplo, se os bailarinos vão interagir com aquilo, será que vai ficar pesado demais, está pesado de menos, né? Tem muitos elementos que você já, né, o biombo, você andava com ele para lá e para cá, né, depois ficou fluido, mas no começo, quando chega também fica, nossa, não tá agarrando aqui, não sei fazer, calma, vai dar, e aí vai azeitando, até que vai andando, que vai funcionando, né? Então, é um trabalho que ele é de pesquisa, de investigação, ele é muito investigativo, né? E claro, tem essa questão também de você pensar, né, conceitualmente, eu estou falando quando já está chegando na ideia já, bem pronto, mas até chegar naquela ideia é o detalhe, né? Se até que você chegar naquilo, ela vai por que virou a pedra portuguesa, né? Como é que você chegou aqui? Aí já é outra, né? São várias etapas realmente, é outra luta, né? Outra batalha, você se distrair, então nós vamos chegar nessa proposta. Aí quando vem a proposta, vai funcionar, vai, aí é outra batalha, constrói, faz um teste, né? Então é uma coisa realmente muito trabalhosa, mas muito prazerosa também, e muito tensa também. Você fica naquela, vai dar certo, não vai dar certo. E depois também a vida que a coisa adquire, né? Como é que é aquela repercussão, como é que as montagens, né? As turnês, aí são outras histórias também. Mas, assim, eu queria fazer uma pontezinha com o Baby, né? Porque essa questão né, das ideias que a gente, igual o João Marco deu ideia do elástico, outras ideias que surgem, muitas vezes a gente tem, às vezes, assim, que a gente começa, vamos colocar, a gente começa com uma página em branco. Né? Assim, você está ali, e aí, vai ser o quê? Né? Então, às vezes alguém dá, assim, por exemplo, vou falar do De Carne e Sonho, que me lembrei dele aqui agora. A Baby sempre gostou muito de flor, né? O primeiro trabalho que eu fiz aqui para a companhia, o Esse Alguém Sabe Quem, já tinha uma espécie de umas rosas, assim, quando a Jaca, falei de você, já viu, Jaca? Já, que a Jaca até falou, parece o UOL, né? E aquele painel também, né, muito ele foi pensado para reagir com a luz, né, ter transparência por trás, porque tem esses truquezinhos, só lembrando um detalhe, que a gente vai vendo, né, na cenografia, a relação com a luz, como ela é muito importante, o que você pode propor que a luz vai acontecer. Então, assim, coisas com textura, você sabe que vai funcionar bem se colocar uma luz no ângulo, ou jogar com transparência também, você tem vários truques que você sabe, você pode combinar, né, e que aquilo vai chegar a algum efeito. Então, e aí nesse primeiro trabalho já tinha uma coisa das flores, que a Baby né, tinha essa coisa do Esse Alguém Sabe Quem, tinha uma coisa bem romântica, uma coisa ao mesmo tempo um pouco né, do rádio, e um pouco, não vou dizer, me fugiu a palavra aqui, não é brega que eu quero falar uma outra coisa, mas tem uma coisa meio e a gente fez essa coisa das flores e tal. No trabalho seguinte, que foi o De Carne e Sonho, aí o De Carne e Sonho, gente, o De Carne e Sonho, sabe que até hoje com as músicas eu lembro, ontem eu estava ouvindo Piazzolla, lembrando, o De Carne e Sonho, que tinha o quinteto, né? Quinteto, quarteto, quinteto. E tinha o quinteto e era tango. Vocês viram De Carne e Sonho? Recentemente vocês fizeram, ano passado, uns trechos tanto De Carne e Sonho? Não? Hein? Então, De Carne e Sonho tinha essa coisa. E aí, a Baby um dia. E, bom, aí nós fomos pesquisando, porque aí você começa a ter o tema, você vai pesquisando, né? O João Marco leu, acho que emprestou um livro sobre a história do tango, a gente vai lendo, vai discutindo ideias, né? Voltando àquela coisa da página em branco, né? Como é que vai, de onde vai vir, né? Até que chega em alguma coisa mais concreta. E aí a gente, né, leu a história do tango, entendendo assim, né, algumas curiosidades que a gente poderia ter explorado do ponto de vista simbólico, mesmo que isso não seja legível para o público, né, de modo geral, mas aquilo faz um sentido para a gente. Se você agarra naquilo, aquilo de alguma maneira vai chegar num todo que vai fazer vai fazer um certo sentido.
Um dia a Baby, no de Carlos, eu nunca vou esquecer disso também. A Baby me mandou uma. E a Baby, assim, aí fica todo mundo trocando ideias, né? Ah, eu vi essa imagem aqui, pode ter a ver, pode não ter nada a ver. Ah, eu vi essa música, né? Eu vi um texto, alguma coisa, muitas imagens, filme, né? A gente troca muito ideal ao longo do processo, né, João? Um dia a Baby me passou uma foto, eu tenho ela lá em casa, inclusive, impressa, tá? Com papel, umas pilhas de papelão, assim, não, e esse trabalho tinha um conceito que seria, vocês estavam, eu acho que tinha a ideia de fazer, eu não lembro se era as 4 estações, mas esse seria o inverno, ele tinha essa coisa de uma ligação com também com essa coisa do inverno. E aí a Baby me deu uma foto, não sei se você vai lembrar dessa foto, acho que só eu devo lembrar, e que tinha umas pilhas de papelão, assim, uma coisa meio triste, um troço meio encostado, assim, uma coisa meio fria, encostada numa porta de ferro, como se fosse uma foto assim. E não era flor, né? A Baby sempre dava umas referências de flor. Dessa vez ela me deu essa foto. Porque a Baby tinha uma visão muito, né, assim, visão muito aguda das coisas, né? Ela conseguia, ela, ela via assim, possibilidades em várias coisas. Ela via, oh, isso aqui tá, então ela colecionava, né, imagens, coisas, fotos, elementos e tudo mais. Então, de repente, ela ligava com alguma, né, que aquela coisa, aquele elemento, aquela foto poderia ter a ver com esse conceito, com esse trabalho novo. Então, ela tinha essas sacadas assim. E ela me passou essa foto, eu olhei aqui, fiquei com aquilo na cabeça, eu não sabia nem explicar o porquê. Olha como é que são as coisas engraçadas. Eu não sei exatamente por que é que aquela foto me tocou tanto, eu achava que tinha a ver com o inverno, mas eu falei, vamos. E aí eu fiquei imaginando eles dançando, né, assim. E aí vem uma série de questões, do conceito também, aí tem toda uma questão da própria história do tango, né, dos portos também, uma coisa que a gente também tinha uma coisa um pouco meio de um luxo, mas que depois virava, né, ao contrário, né, porque o tango tem essa, né, eu lembro de uma frase que uma falava, né, que a ratazana é o animal doméstico do tango, você lembra disso? Porque tinha a cortina, é essa cortina de carro de sonho. Então ele tinha essa cortina de veludo, ele tinha um biombo muito elegante, muito chique, também andava e tal. E, né, os figurinos são maravilhosos, maravilhosos também. São lindos. E a ideia era que aquilo ia meio que se descascando, se essas camadas todas do veludo fossem saindo e tal, e ia ficando realmente uma coisa meio crua, né, da caixa cênica, sozinha. E onde estariam aquelas pilhas de papel, aquelas caixas, né, de depósito, né, mais ou menos igual uma referência, até porque também a própria o mecanismo, né, de funcionamento do teatro ele é importado da tecnologia naval. Né? Então, a gente fez uma relação um pouco assim, porque tanto tinha uma coisa muito ligada aos portos, né, na região do Prata ali. E aí a gente fez essas referências, são posturas, digamos, né, conceituais, teóricas, que ficam na nossa cabeça, mas que, como eu falei, o público talvez nem vá assimilar exatamente tudo isso, mas não importa. Né? No final das contas, a coisa teve uma costura, uma dramaturgia espacial que ela se constituiu. Quer dizer, você tinha uma coisa, uma elegância que vai se desfazendo, vai se desfazendo. É como se a gente estivesse indo lá na origem, porque fez uma trajetória ao contrário do que o tango fez. Ele começa nos portos, ali, depois ele vai se sofisticando, e vai para os salões da Europa, né? E termina sendo uma dança até abençoada pelo Papa, no final das contas. Então você tem você tem isso, essas viagens conceituais. Essa imagem que a Baby trouxe, ela me ficou na cabeça, eu acabei propondo, né, que eles dançassem em cima também de umas pilhas de papelão. Aí tem não sei se vocês viram, não sei se alguém lembra disso, no fim atrás, né, que tem um negócio enorme, assim, que eles dançam em cima. O biombo, né, recortava tudo e tal. Óbvio que as pilhas de papelão ia ser pilha de papelão mesmo, aí a cenografia tem isso, você tem que fazer o truque do parecer ser. Então tem toda, a gente fez toda uma estrutura que a gente cortou, era só uma fachada, tudo era uma fachada, né? De parecer papelão, mas na verdade não é. E vem muito de uma imagem que a Baby trouxe. E a Baby foi se esmerando no figurino, o Ju também fez com ela, não foi isso daí. Mas eu acho esse figurino, troço, essa dança, essa coreografia, tudo desse espetáculo é uma coisa assim. E aí é um espetáculo que ele é meio monocromático do ponto de vista da cenografia, né? Que tem uma coisa mais da madeira, desses tons assim, mais sóbrio, né? E tem essa elegância também, mas esse contraste, uma elegância que é desnudada também, né? Tem essa E depois, no espetáculo seguinte, que eu acho que aí já foi o do lado esquerdo, né? Depois do de Carne e Sonho, e o do lado esquerdo, aí já vai uma estética completamente diferente, que é essa coisa
o contrário, vamos dizer assim, no sentido de que a gente fecha a caixa cênica, né, o cenário fecha tudo, e é branco. Enquanto o outro tinha uma coisa mais sépia, né, uma tonalidade mais... Esse a gente propõe o branco, e aí Baby faz o figurino com o Ronaldo Fraga, não foi? E aí, né, produz aqueles trabalhos, aquelas saias lindas ali. E ali nesse trabalho, a gente tanto pensou assim também muito de ter uma coisa, a cenografia tinha esse conceito do preto e branco, né? Até porque essa coisa história do samba tem uma questão até realmente, né, ligada com a própria história dos morros, né? Então, com a coisa dos negros também descendo, quer dizer, o samba tem essa raiz, e aí a gente julgou um pouco esse conceito também, né? Do preto e do branco, assim, essa coisa, porque o samba também acaba sendo apropriado, né, pelo asfalto, pela Zona Sul. E, enfim, foi na época em que o primeiro samba que foi gravado, na época também que foi considerado o primeiro samba, né? Em que a Pedra Portuguesa chega no Rio de Janeiro de Copacabana, né? E tem uma relação com os pés, com os calçados muito forte, né? Enfim, são coisas que a gente sabe, né? Nos bastidores do processo. Eu estou me esquecendo aqui, né? De cor não vou lembrar, assim, mas de elementos, detalhes, são coisas que a gente pega, né? Que fazem sentido para a gente, né? A coisa do calçado, tudo por conta de uma história. Tudo tinha uma razão de ser, né, para a gente, assim, você vai costurando. E, e aí nesse espetáculo tem essa coisa que eu contei para vocês do que a gente empurrava e os corpos marcavam isso no final, né? Ficava aquela caixa branquinha lá, tal, de meio bobinha, e de repente vai, né? Até que começa a colocar um sapato ali, outro. Aquela Juliana também tem aquela dança linda que ela faz, né? As estrelinhas vão acendendo, né? Naquela cena também que é linda. E ali, então, aí esse trabalho é interessante, assim, do ponto de vista visual, estético, ele é totalmente diferente do anterior e do outro. Né? Acho que foram três propostas que não tinham nada a ver do ponto de vista. Isso é uma coisa interessante que eu gosto de fazer. Eu gosto de passear por estéticas e materiais completamente diferentes. Então, eu trabalhei com isopor, e aí tem toda uma questão técnica de como viajar com aquilo tudo, né, com uma montagem grande, nós montamos em vários lugares, e tem mil curiosidades, né? Por exemplo, aquela vez que a gente foi montar um transatlântico, e aí não podia montar durante a navegação, não podia subir escada durante a navegação. E a gente, vamos supor, o espetáculo ia ser no sábado à noite, e a gente, eu não lembro agora o dia, mas né, vou colocar que seria. E a gente viajou, embarcou na quinta e a montagem foi feita de sexta para sábado. Foi na virada, durante a virada da noite, que a gente já montou o espetáculo muitas vezes assim, na navegação. O navio saiu do Rio e foi para Salvador e chegar em Salvador que foi a apresentação. Mas aí nessa virada a gente ia montar. E aí a gente produz um mapa, a gente chama de mapa de palco, que todo cenário tem isso, né? Todo espetáculo tem que ter um rider técnico, né? Que tem toda a documentação do espetáculo. Então, no mapa de palco você coloca, você explica, né? Você coloca ali um desenho técnico, né, da cenografia, indicando como é que funciona e tal, as demandas técnicas. O plano precisa de 4 escadas, para acessar a parte de cima, tudo ok, disseram ok, fechou isso. Chega na hora de subir na escada, o navio era italiano, os técnicos italianos. Ninguém subia na escada, porque eles eram proibidos de subir na escada. Falei, por quê? Porque a navegação é perigoso, pode virar. Falei, mas vocês não fazem isso comigo agora? Isso era meia-noite, eu lembro que estava tendo uma festa. Eu fui atrás do João Barros, falei, João Barros, não tem, o que nós vamos fazer? Aí nisso, a gente foi, não, vamos montar. E aí nisso, a gente mesmo foi montar os técnicos, porque assim, normalmente é assim, né? A gente viaja, tem um técnico, tem eu, quando eu ia, ou quando vai eu ia, né? Tem alguém que conhece a cenografia para orientar, para coordenar, né? E mais um técnico, mas são os técnicos da casa, do teatro, que fazem a montagem, porque não teria sentido a gente viajar com muita gente sempre, quer dizer, esse é um padrão, né? Os festivais têm, disponibilizam os teatros. Agora isso tem até mudado em alguns aspectos, não sei se vocês estão sabendo, está bem difícil. Mas, enfim, isso era assim, né? Você tinha isso. Então, os técnicos do navio estavam lá. Acontece que eu nunca montei cenário em navio, não sou marinheiro, nunca trabalhei em navio. Como é que eu ia saber que eu podia subir escada? Eles tinham que avisar, eles sabiam que o cenário tinha 2 andares para subir escada, eles sabiam. Eu não sabia que não podia montar, não podia subir escada. E ninguém nunca falou nada, falou na hora. Falei, então, e aí? Aí eu sei que nós fomos na marra, né? Aí nesses casos, né, quando nós já temos algumas histórias assim, aliás, esse cenário ele já viveu vários casos. Eu estou lembrando, foi com ele também, lá não sei se foi em Petrópolis também, a gente quase não fez. No Jacob's Pillow, que ele não chegou,
ficou preso na alfândega, em Miami. E, então, esse cenário ele tem uma historinha dele nesse dia do navio, eu sei que a gente montou, ele sempre é assim, no final das contas, a gente chama, os bailarinos vão, ajudam, entendeu? Quando o aperto chega, todo mundo põe a mão na massa e vai, e dá certo. Sempre deu certo. Nesse dia, eu lembro, só aconteceu uma coisa curiosa, porque de fato, o que aconteceu? Eu estava subindo, o Rodrigo subindo, colocando a placa em cima da escada, de repente, não sei se você lembra disso, vocês não estavam, o navio balançou, eu segurei na vara, agarrei na vara, a escada foi para baixo, e eu ainda segurei logo o pé, aí eu voltei, só que eu estava acabando a montagem já. Aí, não, realmente, não vai ver, olha, não pode mesmo, não. Não dá mesmo. Mas tudo bem, né? Foi lá, a gente terminou. E vocês começavam de cabeça para baixo, né? Tinha isso também, a própria, começava naquela posição. E aí foi um aprendizado. Eu aprendi, pode. Mas nós fizemos o espetáculo, conseguimos fazer. E tem história, quer dizer, eu estava comentando aqui de Carro de Sonho, também teve uma experiência também que foi essa coisa a gente quase às vezes não fazia o espetáculo, pelo menos na minha. Vocês têm muito mais história que vocês viajaram, né? Assim, muitas vezes eu não fui, então tem muito, deve ter muito mais casos. Mas eu, das vezes que eu fui, como vocês falaram, dezenas de vezes, nossa, tem muito caso. Eu lembrei também lá de Corumbá, que a gente montou o espetáculo num palco que foi feito, assim, né? Foi um festival, eles vão construir um palco na praça, na praça lá. Aqueles palcos grandes que vocês montam, aí fecha com tecido, né? Tudo certinho, fica aquele palcão, né? Em praça, assim, né? Vocês montam igual, tipo, monta aqui na Praça da Estação. E estava lá tudo montado. Você foi, né? Corumbá, não, né? Aí a gente. A Jaque não foi, não, né? A gente estava tudo pronto, era umas final da tarde, e isso, Corumbá fica ali no Pantanal, né? Eu estava no palco, assim, olhando de longe, aquela beleza que estava tendo uma nuvem negra lá, olha. De repente, aquela foi aproximando, de repente, foi um troço, foi tipo um furacão, tipo, uma tempestade começou, e destruiu tudo. Aí o nosso peão caiu em cima do piano alemão, que eles tinham acabado de comprar, custou não sei quantos mil dólares. Pum, quebrou. Eu só fui vendo tudo caindo. Os chuveiros viraram tipo, os refletores viraram tipo chuveiro. Isso era umas 5 da tarde, o espetáculo era às 9. Eu não sei como até hoje que o espetáculo aconteceu. Você que em 2 horas remontou tudo. Ele colocou os refletores, ligou para secar, e que tinha um lá, menos do acordeão. Eu não posso tocar, não vou fazer o espetáculo, porque assim, o vento desafina o acordeão, eu não posso. Aí, então, a gente passando com um aperto para poder remontar e foi, fizemos, tocou desafinado assim mesmo. Foi. Então tem muita história que é muito curiosa, nessa vez também nos Estados Unidos que não chegou o cenário, nós passamos um aperto enorme, chegou na última hora lá, foi uma confusão também, mas aconteceu. E, bom, aí depois do De Carro e Sonho, do lado esquerdo, veio o Dolores, eu acho que já foi Dolores, né? O Dolores foi um espetáculo que ele nasce, a cenografia dele nasce, o Dolores foi sobre o Almodóvar, assim, a vida e a obra do Almodóvar, não sei se vocês viram também. O Dolores, ele já é um espetáculo, assim, tem uma coisa interessante de pensar também, que esses espetáculos todos, a gente normalmente faz, né, tem duas versões, tem uma versão completa da cenografia, e tem uma versão que o João Mar faz adaptada, que é, né, uma situação em que o cenário não pode ser montado na sua totalidade, em função das limitações de espaço, as descargas e tal. Então tinha sempre essas duas versões. O Dolores, ele rodou muito na versão mais adaptada, mas ele completo, ele também tem uma complexidade, e ele sai, essa ideia do Dolores vem muito de uma... daí vem muita Baby, assim, a Baby um dia, porque é bom, já é uma Moldova, tinha essa coisa, né, essa coisa, uma estética mais carregada, né, aí umas flores de plástico nos filmes dele, umas coisas assim, Baby, né, se deliciou, assim, fez uma pesquisa linda, cheia de referências, e aí um dia Baby passou para mim uma flor, né, assim, mais ou menos igual foi o de Carne e Sonho, que a Baby passou aquela imagem e despertou tudo assim, a Baby passou um desenho de uma flor que ela estava usando no figurino. Aí ela falou, se você de repente quiser usar no cenário, estou querendo usar essa flor no figurino e tal. Aí eu olhei aquela flor, eu bem, pronto. Aí eu fiz ela gigante, né? Então tem uma flor gigante, mas a flor ela vem do figurino, quer dizer, ninguém sabe, mas aquela mesma flor está estampada em algumas partes do figurino. É uma flor gigante que
na realidade, ela, né, na minha leitura, ela tem uma importância grande, tanto esteticamente como também, né, simbolicamente. Ela tem aquela cereja do bolo, né, aquele Amekit, né, que a Moldova tem uma estética meio kit, assim. Então, a gente também tem uma brincadeira, né, das bolinhas, das estampas que vão passando, né, as listras, tem uma coisa muito assim nesse... E as cores também, né, um espetáculo também que a gente experimentou muito, mudança de cores com luz. E aí, novamente, naquela linha, assim, que você tem um espetáculo primeiro que foi o mais colorido, que é o Essa Aliança Pequena, depois um espetáculo mais sério, que foi o de Carnições, depois um espetáculo branco, com esse estética mais branco, né, eu falo de cenografia, tá? Que é o figurino tinha as cores também. E depois é um espetáculo totalmente colorido, que é o da Moldova, e também tem várias histórias, né? A gente viajou muito também com eles. E tem uma relação muito. Aí você vai desenvolvendo e bem me cobrando, eu cobrando também, mas de repente, como é que você está indo na cenografia, vão caminhando junto. A gente sempre ia tendo diálogo, sempre ia conversando, sempre ia afinando. Quando eu chegava no estúdio de cores, mandava para ela, né, ela já ia, daqui a pouco ela já fazia. Então, é sempre um processo assim, muito diálogo o tempo inteiro, né? Tanto a cenografia para dialogar com a cena, né? O João Mário aqui, né, já ia estar, nós vamos ter aqui, como também com o figurino, né? Assim, é uma troca e vai trocando, né? Ideias e referências, e tá, vai finalmente chegando a uma proposta mais concreta que ele vai também passando pelos outros, né? Os criadores todos. Assim, é uma coisa muito legal, assim, eu acho. Depois do Dolores, aí veio por um fio, se não me engano, né? Que também a gente volta uma estética mais. Que eu trabalho também, que eu acho assim, lindo, porque por um fio a gente também colocou um desafio de não fazer uma cenografia tão complexa de montagem, porque esses cenários, gente, vocês terem uma ideia, alguns deles, a gente tinha uma cópia, uma réplica que ficava, né, lá na Europa, né? Tanto do lado esquerdo, Dolores também teve, exatamente. Porque o custo de transporte é tão alto para viajar para a Europa que é mais fácil você fabricar lá outro. Fica mais barato do que transportar o cenário. Né? Então, o fio tinha essa coisa, vamos fazer uma coisa menos né, onerosa do ponto de vista de transporte e tal, tinha essa demanda e, de fato, ele é um cenário que viaja, né, assim, viajava com a gente, né, assim, fechava na mala, porque é todo de tecido, então já fica essa proposta do tecido, porque é o que pode dobrar e guardar e viajar, né? E não ficou menos, digamos, né? Ele não ficou menos por conta disso, né? Eu acho que ele funcionou super bem, ele traz uma, né? E também tinha, assim, ele estreou aqui na Amigos, tinha uma coisa mais de um aconchego, uma coisa mais próxima, uma coisa menor, mas ele também vai para palcos grandes e preenche bem também, funciona super bem. Não sei se vocês viram por um fio, quem viu aqui por um fio. E é muito legal. E aí nós vamos vendo, assim, por exemplo, por um fio tem uma coisa linda, que eu acho que é o próprio processo também de criação, porque a gente, bebendo, né, do universo do Arthur Bispo do Rosário, né, que foi a referência, né, o tema do espetáculo, o Por um Fio, ele, né, que o Arthur Bispo era uma pessoa que foi, né, tinha um grande artista, era um gênio, mas ele tinha problemas mentais, ele ficou internado muitos anos, né, e depois descobriu-se, né, que ele era, as obras dele têm repercussão internacional, né, mundial, dentro do universo das artes plásticas. E, então foi uma maravilha beber desse universo dele. Né? Essa coisa, e a cenografia tem muito assim, tanto a gente propôs uma coisa, e o figurino foi também junto, nessa coisa de escrever os bordados, né? Porque ele tinha ele bordava muito, então toda a produção dele era uma produção riquíssima, que ele tanto colecionava objetos, como ele também bordava muitas coisas, e a gente se inspirou também um pouco tem uma tonalidade um pouco do universo dele que passa um pouco por essa coisa também meio sépia, assim, meio tons mais terrosos, né, amarronzado, aqueles estandartes que ele fazia e tudo, tem cores, são picadas, mas a gente tentou reproduzir um pouco essa atmosfera, meio, nessa tonalidade, e pensando, da mesma maneira que ele fazia um inventário do mundo, a gente resolveu fazer um inventário na cenografia da história da Amigos, assim, do nosso mundo, dos nossos mundos. Então, no cenário todo escrito, várias coisas nossas, assim. E nós mesmo um dia colocamos aqui, né, no chão, e fomos todo mundo ajudando a escrever memórias, lembranças. Não de perto, você tem quem chega de pertinho vê várias, é cheio de detalhes, assim, só que você não consegue ver. Esses detalhes, eles não são nem tão pensados para serem de fato vistos, mas eles constituem uma textura, assim, né? Uma coisa meio que só quase uma textura. Mas se você for ver de perto, você tem vários detalhes. Esse também foi premiado. E a gente e tem essa relação também da loucura com a lucidez. Né? Então o teto, assim, a gente criou um emaranhado de fios, assim, que era
e desses fios desciam as luzes, e aí, de novo, né, assim, a relação da cenografia com o figurino e com a encenação, né, é muito íntima, porque, né, você se relaciona muito com as lâmpadas, por exemplo, né, muitos movimentos são estabelecidos em conjunto com a cenografia, né, como a cenografia performa também, você joga luz e vai, tudo aquilo, né, a cena não teria sentido, o movimento não teria sentido sem aquele elemento, ele depende daquele elemento, portanto, a cenografia também performa junto, joga junto, né, não tem como você tirar aquele elemento, nesse sentido né, que ele é um agente performativo, e também o costurar, né, as linhas, né, que passam, que costuravam lá, então você tem muitas interações entre cenário, figurino e a coreografia, né? E é um espetáculo fácil de desmontar, e aí tem essas curiosidades, né? Uma vez a gente voltando, não lembro de onde, não sei se foi da Europa, acho que foi dos Estados Unidos, e aí a gente desmontava, a gente fala de bololô, né, que é aquele tanto de fio que tinha ali em cima, colocava num sacão assim, uma trouxona que a gente fez, aí cada um levava aquela carga toda, explicando, né, chegando aqui no Brasil, explicando que era um espetáculo, uma palhinha de dança e tal, explicava pro cara. Aí o cara falou assim, o que tem nesse sacão aí? Um bololô. Aí ele colocou para ver no raio-x na esteira, né? Peguei, olhei, deixa eu ver como é que vai ficar. Fiquei curioso, consegui ver. Aí olhou, o cara olhou. Um bololô. Deixa eu passar. Porque de fato só tinha um bololô de fio ali, né? E, quer dizer, é a coisa de cenografia, você vê umas coisas esquisitíssimas, desmontado ali. Que sentido tem você ter uma trouxa desse tamanho com tanto de fio enrolado? Mas era o que era o cenário. E, e foi um espetáculo que teve esse acerto também do ponto de vista de produção, para a gente conseguir fazer uma coisa que tinha essa praticidade de viagem, mas ele tinha eu acho que um impacto muito grande ele montado. Assim. E aí depois vieram outros, depois acho que veio o Entre, não lembro, o Entre também foi que era para ele ter sido assim também com facilidade de montagem, mas a gente foi desgovernou no meio do caminho e acabou virando uma cenografia também trabalhosa do ponto de vista de transporte. E depois tivemos, depois do Entre já foi o Pretérito? Pretérito também. Aí o Pretérito já é também, a gente consegue viajar já com ele, né? Assim, já não foi igual o Entre. Do Pretérito também. O Pretérito, inclusive, eu inicio o meu livro, que é da tese, né? Minha tese virou livro, eu falo do Pretérito. Porque quando eu comecei a tese, o recorte que eu usei foi falar de espetáculos que eu estava, ou que eu assisti, ou que eu ajudei a fazer no período que eu estava fazendo a pesquisa. E o Pretérito estava terminando o Pretérito. E aí, essa coisa de dramaturgia, discutindo, tem uma coisa interessante. O Pretérito acabou que não aconteceu exatamente assim, mas, de todo modo, a coisa dos bilhetes, como isso é legal. Assim, o João Marco teve essa ideia, de repente, a gente podia, que falava de memória, né, o espetáculo tinha essa temática da memória, pensando um jogo com o público, né, de repente o público poderia ser convidado a escrever um bilhetinho, as suas memórias, se vocês assistirem para o Pretérito também, né? E aí a gente estava com essa ideia o João Mar chegou, falou essa ideia, falou, achei ótimo e tal. E falou, não sei como e tal, de repente isso podia, de um modo, né, se aproveitar da cenografia e tal. Foi quando eu peguei, falei, então vamos fazer um super painel enorme, assim, com vários bilhetes. A ideia era, de fato, grudar os bilhetes das pessoas, né, essas memórias ficassem lá, né, de fato, concretamente armazenadas, fisicamente armazenadas nos bilhetinhos. Eu não sei se, na verdade, isso foi feito, se eu escrevi, né? Eu ia colocando assim, na verdade, a gente fez obviamente, para estrear, como não tinha memória anterior, a gente fez um truque de vários bilhetes, né? A gente foi escrevendo, inclusive, a gente pediu para todo mundo escrever memória aqui. Eu lembro que eu passei, a gente escreve, vamos escrever 5 mil bilhetes para começar, para ter um impacto. E aí muita gente que pediu para escrever, também tem memória de gente que eu mal conheço, né? Que eu escrevo uma frase que você nunca vai esquecer. A pessoa vê uma situação, uma coisa assim, numa frase. Então, tem essa coisa aí interessante. E aí você vai vendo também, né, como é que que os espetáculos têm uma dramaturgia, eu adoro eu estou até investigando agora essa ideia de dramaturgia, sabe? Do ponto de vista conceito, o que é dramaturgia? Né? Porque a dança tem uma dramaturgia, ela não tem texto, mas ela tem uma dramaturgia. Né? Então, e como que às vezes a cenografia ela é um agente fundamental, um instrumento dessa escrita dramaturgia também. Né? No caso, quer dizer, esses bilhetes sendo levados para lá, depositados ali na urna, depois são colados, tudo isso. Quer dizer, a própria cenografia ela é também um vetor
né, de instalação de uma dramaturgia, né, que costura o sentido do espetáculo. Né? Então, é muito interessante pensar que, né, esses elementos estão todos ali jogando, né, e construindo o sentido global da obra, né, costurando o sentido global da obra. Né? Passa pela cenografia, passa pela coreografia, passa por tudo isso. Né? Então, eu começo, inclusive, falando um pouco, dando esse exemplo, né, dos bilhetes incorporados no dispositivo, que é um dispositivo, né, que eu chamo de dispositivo também. E é um espetáculo que também tem essa facilidade de viagem, né? Acho que e esse eu já não viajei com vocês mais, eu acho, né? Então, não tenho caso para contar, mas vocês devem até ter, né? Pode sempre tem. E também tem uma coisa que é legal também, que assim, às vezes no reaproveitamento, por exemplo, eu acho que é legal comentar isso também, que na medida em que os espetáculos vão saindo de repertório, né? Às vezes tem aquela coisa ali. Esse, por exemplo, a gente reaproveitou, não sei se vocês já sabem, o telão do. Ah, Jaque, o telão do primeiro espetáculo que eu fiz com vocês, que foi o Yes, Alguém Sabe Quem, tinha um chartice, né? Chartice é uma tela, um tule, que a gente chama de tule também, que você coloca, você faz um efeito, que se você coloca a luz na frente dele, ele fica meio opaco, como se fosse um tecido, né? Opaco. Se você coloca a luz por trás dele, ele fica translúcido, né? Fica totalmente transparente. A Jaque, eu nunca vou esquecer disso, mais ou menos ensinou essa coisa do chartice, e aí a gente testou o chartice, um parênteses, tá? Depois eu vou voltar no que eu ia falar aqui do pretérito. Mas a Jaque, a gente estreou o Yes, Alguém Sabe Quem, não sei se você vai lembrar disso. Aí eu comprei tule mesmo para fazer o efeito chartice. Chegou lá na hora do teatro, montado, não funcionou. E aí, gente, mas não funcionou o efeito, não funcionou o efeito. E aí, eu tive que inventar de um dia para o outro um material que funcionasse. Fiz teste, correndo e tal, e comprei uma tela para boné, pintei de preto, e aí funcionou. Então deu efeito. Essa tela para. Aliás, na verdade, esse nem foi tela para boné, a tela para boné foi com outro que funcionou também, foi para o Dolores. Dolores, as bolinhas do Dolores, atrás tem uma tela para boné ali que faz esse efeito chartice. Aí, não, você compra na loja e tela para boné, mas olha o que virou a tela para boné. A vendedora deve ficar louca, sabe? O que virou a tela para boné dela. Mas aí eu comprei, esse foi tela de tapeçaria. Você compra aquela tapeçaria, aí o pintamos de preto, é ele que é o que virou. Tanto é que ele é até meio duro, assim, quando dobrava ele ficava meio marcado, né? Porque ele era mais. Mas ele era o chartice, né? Esse efeito do Yes, Alguém Sabe Quem, que no que Yes, Alguém Sabe Quem entrou, saiu de repertório, a gente aproveitou ele para fazer o pretérito. Então, essa reciclagem de materiais também é uma coisa importante, né? Acho que a gente tem que. Porque tudo gera carga, né? Assim, cenários todos falando de materialidade, vai gerando carga, tem que saber o que fazer com isso tudo, né, Jornal? Nós estamos aqui pensando também como é que fazer essas cargas todas, então vai ser uma outra etapa também, né? E também de reaproveitar, porque, né, de repente tem coisa que sim, né? Acho que a história vai ficar, né, preservada e tal, mas tem muita coisa que não tem sentido guardar, né? Então a gente reciclou isso. E esse elemento do chartice, só para vocês verem como é que a gente explorou isso muito, por exemplo, foi no último que a gente montou presencial, né, o Âmago, que também ele é um espetáculo, tem uma cenografia muito conceitual, assim, basicamente, porque era quase que um nada, né, o certo, assim, vocês viram, né, tem o letreiro e tem uma capa, né, que fecha, né, esse universo está por trás, né, esse jogo do bastidor, né, essa dualidade, né, do avesso, né, do que se mostra, assim, do que está atrás, então foi uma coisa meio nesse lado, a gente usou só esse material. Nesse caso, esse material que a gente usou lá é um outro, eu vou até esqueci aqui, mas é um tipo um forro de cortina, né? Mas funcionou muito bem, eu acho. Porque o chartice que a gente compra oficial que existe, né, para uma marca da Rosca, ele é caríssimo. É caríssimo, coisa não sei quantos mil dólares. Né? E esse, então, a gente vai achando alternativas, né? Então você tem que pesquisar e tal. E aí funcionou super bem. Então, esse foi um espetáculo também que ele, né, desmonta, viaja, tem dele aqui. E já não tem mais aquela não gera mais aquela carga enorme, né, daquele espetáculo daquela época que a gente fazia. Né? Já são espetáculos que têm uma carga menor, mas que também dão efeitos muito interessantes. Né? E não necessariamente você precisa de construir coisas assim fisicamente enormes para conseguir ter um efeito, né, alcançar um resultado bacana. E aí, com isso, são 20 anos aqui com a Mimos, e é como eu falei com vocês, aqui para mim é uma casa assim, querida, é um lugar que eu me sinto totalmente à vontade, vem para cá, me dá uma certa, sempre sabe, uma coisa boa no coração. Tem mil histórias, né, assim, né, de casos mesmo, né? E é uma grande escola, para mim foi, talvez, acho que na cenografia, sem dúvida, foi a melhor escola, a mais importante para mim. Porque foi onde eu aprendi tanta coisa do ponto de vista que as questões
teórico-conceituais, todas minhas, elas vêm muito daqui, não só, né? Lógico, não posso, eu tenho boas parcerias com outros grupos também, né, gente? Não vou deixar. Mas aqui realmente é uma história muito especial para mim. E não só do ponto de vista teórico, mas principalmente também do ponto de vista da prática da coisa, né? Das técnicas que a gente teve que explorar, que construir junto, né? Essa relação, para mim, do que é um trabalho coletivo de parceria, né? Assim, né? A relação de figurino, com luz, com encenação, né? Com a coreografia. Tudo isso, eu acho que foi exemplar a minha história com amigos nesse aspecto, de mostrar porque de fato o trabalho colaborativo, de entender a cenografia na sua potência performativa, na sua potência, sabe, máscaras de instrumentos de criação, né, que tudo a gente sempre teve, né, assim, essa possibilidade de investigar, experimentar, né, de troca, e às vezes não dá certo, troca vai outra coisa, né, esses processos criativos aqui foram muito, muito ricos e para mim muito assim, realmente né, continua sendo uma escola, né, eu acho muito além de uma escola de dança, que realmente é uma escola múltipla. E eu só tenho a agradecer, assim, realmente, né, olha isso aqui tudo assim, a gente fica até emocionado, porque sempre é muita coisa, é, é uma casa muito importante para mim. Então, acho que eu falei assim, meio aleatoriamente, fui passando por alguns temas e tudo, mas basicamente acho que foi isso, né, que eu queria compartilhar com vocês. Um pouquinho da ideia de cenografia, um pouquinho da história de amigos, né, um pouquinho também da minha história. Mas é isso, né, Gilmar? Excelente. Deixa eu botar a confusão. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado bastante e continuem aproveitando. Para quem chegou depois do início, que eu fiz alguns agradecimentos aqui, deixa eu virar a câmera aqui, como tá, tem gente no Zoom aí assistindo. Queria agradecer quem chegou depois aqui também, Jaqueline e Mervi. O Ed citou aqui. A Jaqueline é uma pessoa que também faz parte da nossa história, desde o início, ainda amigos. Amiga, super amiga da minha mãe. Foi uma pessoa que foi um apoio muito importante também para mim e para o Fábio, depois do falecimento da minha mãe, para nos ajudar com várias questões de produção e tudo mais, e muito em função também dessa colaboração dela, né, depois do falecimento da minha mãe, que hoje, esse ano, a gente está conseguindo desenvolver aí esse projeto e outros mais, e ela então está agora literalmente junto conosco, sendo nossa produtora nessa turnê, que vai circular com Flores de Coragem, com a exposição também, né? Então, muitíssimo obrigado também. Daqui a pouquinho a gente tem o baile, já estamos montando ali, DJ, etc. Mas temos ainda alguns minutinhos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente pode fazer rapidinho. Mas antes das perguntas, eu só vou já fazer as minhas falas finais aqui. Além dos agradecimentos, é dizer que a exposição, então, agora está oficialmente aberta, né? É uma homenagem, claro, né, a Baby Mesquita, que foi quem não somente criou os figurinos, mas foi quem fundou Amigos junto com meu pai. Foi quem escolheu, inclusive, o nome Mimulus, que está aqui tatuado, a flor Mimulus. Então, assim, a gente está aqui somente continuando, né, esse legado preciosíssimo que eles nos deixaram, minha mãe e meu pai. Então, essa exposição é uma pequena homenagem a isso, a esse legado, a essa história. E, como eu disse no início, para quem não estava, né, ela vai permanecer aberta no nosso espaço até o final do ano, com exceção dos momentos que ela sai para circular em teatros aqui em Belo Horizonte e fora daqui também. Convidem pessoas, os conhecidos de vocês, para virem visitar. Ali na entrada, quem não viu, pode dar uma chegada lá, tem ali as informações da exposição e também vocês podem, inclusive, escanear o QR Code. Cada peça tem um númerozinho e ali vocês podem escanear tem curiosidades de cada um desses figurinos, tem também as informações, né, de que ano que ele foi criado, de qual espetáculo ele pertence. Então, depois vocês podem olhar com calma, pode escanear o QR Code e vocês podem ir passeando aí pelo espaço com essas informações no celular de vocês. Ok? Que mais? Antes das perguntas que eu tinha que falar.
falar, o que mais? Já agradeci todo mundo. O baile começa às 20 horas, às 21 horas, então, a gente tem uma apresentação da companhia de fragmentos do espetáculo Flores de Coragem. Tá? Mês que vem, o nosso baile está marcado para o dia 27 de abril. Talvez a gente faça coincidir também uma hora do refresco com este baile, talvez a gente faça dessa forma, né? A pessoa já chega mais cedo, as pessoas chegam mais cedo, já ficam do baile, mas aí a gente ainda confirma com vocês. Mas está praticamente confirmado para o dia 27 de abril. Walter, tinha perguntas? Diga, deixa eu levar o microfone aí para você. Por um fio. Você falou dessa delegação, né? Outras áreas que são extremamente criativas, inovadoras e sem regras. A gente tem um trabalho também, né? Muita facilidade de interagir. Né? Então, nesse trabalho existe muita criatividade. Alguns erros. Já rolou algum, não na minha você falou dessa parte, energia maravilhosa. Já rolou um trabalho que houve um choque assim, forte e não rolou, ou rolou um sofrimento, ou um conflito de criatividade completa, que é de jeito, porque não há uma regra, uma linha que você vai seguir, todo mundo vai no mesmo sentido. Eu não falei antes, mas queria agradecer também que o Ed ele foi meu parceiro em outros espetáculos fora da Amigos também. Né? A gente, quando eu criei para o Balé Teatro Castro Alves em Salvador, ele foi nosso cenógrafo. Quando eu criei para o Guaíra, lá em Curitiba, também, ele foi nosso cenógrafo. E alguns outros que talvez eu não me lembre também. Olha, a sua pergunta é muito boa, porque eu fiquei até pensando aqui. Olha, de um modo geral, felizmente, a gente acaba desenvolvendo, né, um modo de trabalho, todo mundo que quando está entrando, né, numa equipe, construindo uma equipe, as pessoas, né, são profissionais da área, já sabem que você vai... Olha, acho que eu desliguei aqui, será? Já sabe, parou, mas eu falo. Oi. Já sabem, né, que o processo criativo em teatro tem esse espírito colaborativo, esse espírito de troca e tal. Mas, né, nem sempre é tão fluido realmente. Eu tô bem na dúvida se eu dou nome aos bois. Mas eu passei por uma experiência recente, bem complicada, mas foi maravilhosa. Maravilhosa, um trabalho que eu fiz que eu acho que dos trabalhos talvez dos mais... os resultados, né, mais legais que eu consegui alcançar sobre vários aspectos, mas ao mesmo tempo foi muito difícil. Porque era um trabalho que tinha 4 diretores diferentes. Eram 4 textos, era o mesmo dramaturgo, quer dizer, a mesma pessoa escreveu 4 histórias diferentes que foram encenadas por 4 diretores diferentes. E cada diretor tinha um estilo, mas o cenário, do mesmo jeito que os 4 atores eram os mesmos, o cenário era o mesmo. Então eu tinha que tentar, não sei se você sabe o que eu estou falando já. Você assistiu? Eu tinha que tentar criar alguma coisa que funcionasse para as 4 histórias e para os 4 diretores. Mas eles tinham divergências, entendeu? Aí foi difícil. Eu lembro que a gente chegou, montou tudo, olhou lá e tal, e aí um diretor queria um negócio de um jeito, outro queria outro, outro, e falou, gente, então tem vezes que a coisa é mais difícil, né? Eu nunca consegui, felizmente eu nunca tive divergência a ponto da coisa encrencar de vez. A gente vai tentando descobrir, né, um modo, peraí, então você gosta disso, então tentando descobrir gostos, afinidades, né, assim, que você tem em comum com os outros artistas da equipe para poder chegar num consenso, mas às vezes dá umas azedumes, sabe? Mas nunca foi, comigo nunca foi. Essa última experiência ela foi difícil, mas no final das contas deu certo. Nunca chegou num ponto da coisa. Teve uma vez que já foi o contrário, que eu cheguei para fazer o cenário para um processo que tinha dado errado, o cenógrafo com o diretor, eles não combinaram de jeito nenhum. Aí eu entrei e a gente fez em um mês, assim, sabe?
Então, assim, às vezes tem algumas vezes que é um pouco mais difícil, mas de todo modo a gente aprende também, né? A coisa funciona assim. Então você já chega pro mesmo e olha que eu já trabalhei com pessoas assim, por exemplo, já trabalhei na Bolívia, por exemplo, no Grupo Teatro de Los Angeles. Então já trabalhei com pessoas desde do sul do Brasil ao norte, pessoas que têm culturas diferentes, né? Pensar, mas quando chega naquele lugar ali do trabalho, esse espírito colaborativo, não vou dizer universal, porque aí seria demais, mas é uma coisa que nós todos conhecemos, atravessa fronteiras e culturas. Todo mundo entende que, poxa, nós vamos vir, né? Cada um dando a sua opinião e tal, mas é isso que você colocou. Realmente, às vezes, nem sempre é fluido assim, né? Só uma coisa que era o que eu estava esquecendo de falar antes. Ali na entrada tem o livro de registros, né, de quem visitou a exposição, e é fundamental que vocês inaugurem esse livro. Tá? Ok? A Ju preparou a capa dele inspirada na exposição, inclusive com todo carinho. Então, fiquem para o baile, mas não deixem de registrar na hora que vocês estiverem saindo. Tá bom? Sávio? Essa camisa dele tem história também. Essa camisa aqui é do espetáculo, e esse alguém sabe quem, que foi o primeiro que o Ed fez a cenografia, tá? De 2001. Essa camiseta aqui, sabe o que ele fez? Ele gosta tanto da camiseta, que a camiseta original, o que ele fez? Ele recortou, esse coração aqui está recortado, aí ele pegou uma outra camiseta nova e costurou, entendeu? Já é a terceira. Pois é, não, mas o que eu achei incrível, assim, vivendo e aprendendo, né? Eu, com 60 anos de espectador, jamais tinha passado pela minha cabeça de que o cenário performa. E a sua fala aqui hoje deixou isso muito, muito claro, né? E aí eu comecei a me perguntar, então quer dizer que não seria o cenógrafo um coreógrafo da matéria, quer dizer, dando vida e persona ao inanimado? Cuidado com a sua resposta, porque a partir, dependendo dela, eu vou olhar para uma cadeira e falar: oh, meu Deus, prazer, você tem paciência. E a segunda coisa que eu queria te perguntar, se eu fico muito intrigado com a questão do processo de criação. Né? Eu falei que um dia eu quero conversar com o João mais detalhadamente sobre como é que a coisa vem vindo. Né? E eu fico intrigado com isso. Em que momento que você, conversando sobre o espetáculo, o que se quer, o que se pensa, o que se sente, em que momento isso vai virando matéria e gerando um cenário e que performa de uma forma impressionante. Na hora que eu estava falando, eu comecei a pensar nisso. Tem um momento, por exemplo, lá em casa cada um tem paixão por um espetáculo, cada um por um. O meu é de carro e som, eu sou alucinado com ele. Né? E na hora que eu vi, eu falei: o biombo, você tem uma coisa que performa, é o biombo. Inclusive, ele chega e fala: você está achando que a gente está tocando música por aqui? Não, eu vou te mostrar quem toca. Ele tira ali no meio do espetáculo, você fala: meu Deus, está tudo ao vivo. Você toma um susto com aquilo, e aí o seu encantamento dobra. Mas ali tem uma questão. Na última música, do Vivaldi, é impressionante como a luz que é jogada por debaixo Dos papelões. daqueles papelões, aquela luz ali, o impacto que aquilo provoca na gente, cara, eu diria que a experiência sensorial daquilo dá a sensação de que você ouve a luz, você não está enxergando, você está ouvindo a luz, sentindo a luz na pele, alguma coisa dessa forma. Né? A Ju, na hora que ela toca no cenário, toca e acende aquela luz mínima, mas que todo mundo enxerga, cara. E você fica se perguntando o tempo todo, afinal de contas, o que é o indizível disso? Né? Porque o cenário é muito isso. Né? O cenário nos dá sentido e informações do que não se pode dizer, do indizível. Qualquer coisa que se falar é muito daquilo que significa para a gente arte, né? Isso é arte. Né? E então eu só queria, desculpa perdoar, mas é porque eu fiquei muito emocionado.
Mas, então, eu queria que você falasse em que momento o sentimento, as ideias, tudo mais, isso vai virando matéria. Tem algum processo ou é cada um completamente individual, assim, específico, não, que não dá para repetir? Né? E como é que se dá esse diálogo entre luz e cenário? Porque a sensação que eu tenho é que as duas coisas não existem uma sem a outra e são tudo uma mesma matriz. Né? Mas como é que se dá esse diálogo? Afinal de contas, o que vem primeiro? Né? O ovo, a galinha, a luz, o cenário? É isso que eu queria perguntar. Só como curiosidade para vocês também, lá no nosso site, agora não estou lembrando se é no site da companhia ou da associação, né? Você entrar no mimos.com.br, tem lá a escola, companhia, associação, tem lá um e-book que eu escrevi agora durante a pandemia, que são as memórias dos nossos processos criativos, onde tem muitas curiosidades, né? Muitas histórias aí com o Ed também. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais dessa história aí, cenário, etc., processo, entra lá e dá uma lida, dá para baixar e ler. Então, olha só, você fez perguntas bem importantíssimas, assim, mas as respostas não são tão né, simples. Bom, primeiro, com relação a essa coisa do cenário performático, eu me lembro que uma vez eu teve um diretor de teatro, e depois eu trabalhei com ele outras vezes. Eu gosto de trabalhar com ele, trabalhei até recentemente, inclusive. Eu não estou dando nome às coisas, porque às vezes... mas ele me chamou justamente porque ele queria... Quer dizer, ele é um diretor, ele é um excelente diretor de teatro, mas ele pega textos dramáticos, e, né, então ele tem um tipo de trabalho mais tradicional, digamos assim, né, do teatro, texto dramático e tal. E aí ele queria uma cenografia que performasse, digamos assim, tá? Como eu tenho esse trabalho com amigos e outros também, né, que sempre tem essa característica né, de interação e tudo mais, ele queria, só que não aconteceu muito. Por que não aconteceu muito? Porque não adianta, se depende, como eu falei para vocês, o que a gente propõe é um dispositivo que ele vai ser apropriado, mas se ele não for devidamente apropriado, quer dizer, a gente propõe coisas que vão ser exploradas né, e investigadas nas suas possibilidades. O Jomar, às vezes o próprio Jomar propõe alguma coisa, eu pego aquela ideia e vou desenvolvendo e devolvo, né, ali para ser experimentado em cena, ele vai criando em cima daquilo. Eventualmente alguma coisa que eu proponho, que, opa, peraí, já vai dar uma possibilidade, mas é essa coisa meio em conjunto mesmo. Então, se o diretor, ele quer que o cenário performe, mas se ele mesmo não colocar a coisa para performar, não vai performar. Não necessariamente. Sempre vai, de alguma maneira, tá? Porque sempre vai ter alguma interferência. Então, um grau de interferência, vou colocar assim, sempre existe um grau, né? Veja bem, nós reagimos às coisas, e isso é a própria reação nossa, porque a maneira como eu sento, meu corpo reage nessa cadeira, o próprio design da cadeira, ela imprime uma resposta motora do meu corpo. Nesse aspecto, nós estamos sempre em diálogo performativo com as coisas, né? A gente é ação e reação. Isso é no cotidiano, né? Assim, as coisas. Então, sempre vai ter algum grau que a coisa vai influenciar a cena, né? Sim. Mas essa interação mais radical, do ponto de vista de se costurar, você construir uma coreografia, no caso da dança, que vai interagir, quer dizer, você tem, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui fora da Mimos, a Débora Coelho, você tem a coisa era construída como um dispositivo, não é um dispositivo fixo. Mas se depende de como que o encenador, o diretor também vai, e o próprio elenco vai explorar coisas. Às vezes, muitas vezes, assim, experiências que o elenco traz aqui, né? E tem coisas que você imagina, então, já, vamos jogar isso aí, não, o que dá. E é isso, a coisa vai então depende as coisas performam, sim. Eu me lembro que na minha tese, eu fiz uma, você falou do cenário, eu não me preocupei muito com essa coisa assim, meio de autoria, no sentido de que, por exemplo, eu inventei uma expressão quando eu estava analisando a performatividade, mas do ponto de vista das artes visuais, a instalação de arte, né, que é uma linguagem que eu gosto muito. Você faz uma instalação, sabe instalação? Você tem, né? E aí eu comecei a chamar um termo que eu usei, uma expressão que eu usei de performer arranjador. Quer dizer, o artista plástico, ele é um performer no sentido que ele propõe arranjos que vão interagir com o espectador. Depois eu fui nisso e tal, mas no final das contas eu cheguei à conclusão de que no caso do teatro é uma coisa muito mais complexa. Não dá para você
colocar ou acreditar ao cenógrafo como se fosse um performer arranjador, porque não acho que não é muito por aí. Eu acho que a gente propõe um dispositivo e o dispositivo vai se transformar, de fato, numa cenografia performativa no conjunto. Quer dizer, no final das contas, é um resultado de todas as propostas. A proposta que eu trago, junto com a proposta que o senador vai ter, a proposta que vai se apropriar daquilo, né, os bailarinos vão. Então, ele performa por várias mãos, digamos assim, né? Não sei se eu te respondi nessa primeira. Agora, a relação com a luz, não, vamos falar o ponto de criação, o ponto que a coisa se materializa, digamos assim, se converte em uma ideia. Isso realmente é muito variável. Isso varia de cada processo. Às vezes já aconteceu de ter alguma imagem, alguma coisa que desde o comecinho aquilo veio forte, já foi um rumo. Às vezes, como eu falei, às vezes a Baby com um figurino dá uma ideia, uma luz, então o João Marcos traz muitas ideias. Na verdade, todos nós vamos trazendo ideias, né? Só que tem uma que a gente vai eleger, experimentar e aquela vai. E esse start, ele acontece, não pode ser muito tarde, né? A gente vai vendo aí o tempo, vai ter uma hora, peraí, tem uma hora que você começa a ver que tem que decidir alguma coisa e você vai, opta por experimentar alguma coisa, mas é difícil de falar um momento, acho que eu não consigo definir um momento, assim. E a relação com a luz, eu sou apaixonado por luz, apaixonado, assim, inclusive até alguns trabalhos aqui, até colaborei na luz também, assinando, assim, mas não é a minha especialidade, do ponto de vista de conhecimento técnico e tal, que acho que tem muitas especificidades, né, técnicas, mas eu tenho muito mais familiaridade, por exemplo, com a luz que com figurino. É mais comum o cenógrafo fazer figurino, mas eu acho figurino uma arte dificílima, assim, sabe? E linda, né? Iluminação também é difícil, mas eu acho que eu tenho mais intuição para a luz, digamos assim. Então, eu já entrego coisas que eu sei, e às vezes eu meto bedelho mesmo. Falo assim, o iluminador, isso aqui fazia assim. Eu já entrego quase tendo né? Por exemplo, essa luz que você falou ali de baixo era uma coisa que eu já sabia que isso poderia ser explorado desde o começo. E agora, os iluminadores com quem a gente trabalha também são pessoas maravilhosas, sempre tem essa visão também, né? Bem aguçada. E aí, normalmente, a própria pessoa obviamente, já propõe. Mas se eventualmente estou vendo que a pessoa não está experimentando uma coisa que eu achei que iria funcionar, eu peço, na cara de pau. Será que eu pensei que, de repente, uma luz aqui por trás, que eu achei que ia ser feita? Às vezes acontece. E muitas vezes acontece que a própria pessoa, né, quando a pessoa com um bom iluminador, ele mesmo vai ver todas as possibilidades. Né, o que aquela coisa pode oferecer como potência. Então, você investigar a potência expressiva daquela coisa, nem né, vendo, né, e a luz, obviamente, que vai trazer isso, porque não tem dúvida. A coisa, ela acontece, no conjunto da obra, né? A cenografia, ela vai alcançar a sua potência máxima, com a luz, mas também com o seu uso, com a música, com tudo, né? É a coisa polifônica mesmo. Mas, para mim, luz é fundamental. Eu passei pelas suas perguntas todas, pelo menos um pouquinho. Então, tá. Gente, infelizmente não temos mais tempo para perguntas. E também, assim, eu queria uma salva de palmas outra vez para a Patrícia. Um longo tempo ali, esse trabalho de tradução simultânea, seja em Libras, é um trabalho exaustivo, assim, e ela está super de parabéns ali. E traduzindo a velocidade 2, que é a minha. Olha, muitíssimo obrigado, Patrícia, muitíssimo obrigado, Ed, muitíssimo obrigado a vocês todos.